Ninguém me obriga, ninguém nunca me obrigou. Eu não sirvo por causa do meu pai, nem por causa da minha mãe, nem por causa dos meus irmãos, nem por causa da minha esposa. Eu sirvo porque eu descobri que é a melhor coisa. Louvado é o nome do Senhor. Mas se você não for sujeito a Cristo e portanto não abraçar este presente que é a salvação que Ele providenciou para você, automaticamente você é sujeito ao pecado. Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 1 versículo 13, ele diz: Ele nos tirou, nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele estava falando do Pai que através do Filho nos transportou, falando para a igreja, para os salvos, que Ele havia nos transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor. E é exatamente isso que acontece quando o ser humano ele dá crédito, ou ele se sujeita ao Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Mas o Evangelho é poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. Crê no sentido de sujeição. Porque senão o Evangelho, por exemplo, ele está escrito aqui neste livro, mas ele não terá efeito nenhum na vida daquele que não se sujeita a ele. Apenas aqueles que se sujeitam ao Evangelho, que alcançam o presente, ou que abraçam o presente, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Aleluia! E através de Jesus, o nosso Deus, Ele nos transportou das trevas. Ou seja, foi cantado aqui agora há pouco pelo irmão Ataíde: eu sou livre, agora eu sou livre, agora eu sou liberto. Por que agora eu sou liberto? Porque Ele me transportou das trevas, Ele me tirou das amarradas, das amarguras, das trevas, e me transportou para o reino do Filho do seu amor. O nascimento de Jesus como homem foi resultado do amor de Deus. Por isso que Paulo diz que ele é filho do seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Ele nos amou, porque Ele te ama, como está escrito em alguns cartazes aqui, ali por exemplo, Jesus te ama, porque Deus te amou, porque Ele nos amou, porque Ele amou a humanidade inteira. Ele deu o seu Filho. Por isso que Jesus é o Filho do seu amor, ou seja, é o resultado do amor de Deus. Também aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, Paulo escreveu: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tinha uma sentença contra mim, tinha uma sentença contra nós, tinha uma sentença contra a humanidade, mas Deus, Ele provando o seu amor para conosco, Ele enviou o seu Filho para morrer em uma cruz, para derramar o sangue que torna o mais vil pecador em algo branco como a neve. Bendito seja Deus. Algo mais que a neve, purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Se você acreditar nesta palavra, no poder do Evangelho para purificar o mais vil pecador, e se você começar a considerar as palavras do Senhor Jesus Cristo, a sua vida será purificada. O anjo falando para José acerca do nascimento de Jesus, ele disse para José, falando sobre Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 23, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, ele nasceu para nos salvar, ele morreu para nos salvar, e ele ressuscitou o terceiro dia para nos salvar. Bendito seja Deus. A obra que ele realizou foi completa.
Agora cabe a nós, todos nós, crermos. Então eu preciso só crer? Sim, mas crer no sentido de sujeitar. Porque se você disser, eu creio, mas continuar andando fora da vontade do Senhor, você não será salvo. E não sou eu que estou dizendo, te acusando, não. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que afirma que a fé, ela deve ser acompanhada das obras. Quando eu creio, eu devo me sujeitar, bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus nessa noite, Ele quer te salvar. Ele quer tirar de sobre os seus ombros o fardo do pecado. O pecado que escraviza o homem. O pecado que leva à morte física, à morte eterna. É tão verdade a palavra de Deus, aliás, a palavra de Deus é a verdade. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que quanto mais o ser humano aqui na terra se enche do pecado, mais vazio de Deus ele fica. E isto pode ser comprovado com toda certeza. Quando a pessoa vai se aprofundando na prática do pecado, ela sente um vazio na alma. Ela sente um vazio que só Jesus pode preencher. Quando o pastor Jardel estava falando aqui, quando ele vivia alguns anos atrás, por essa praça aqui mesmo, perambulando, sob efeito de drogas, eu me lembrei que há 27 anos atrás ainda, além de muitas coisas que eu fazia, eu estava em depressão, e eu pensava só em morrer, eu pensava acabar com a minha vida, quando em um domingo, no mês de maio de 1997, um domingo à tarde, eu estava em um lugar isolado sozinho, e pensando como eu acabaria com a minha vida, e de repente eu senti algo falando em meu coração: se você morrer assim, você vai para o inferno. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo que falou ao meu coração. E quando foi no outro domingo, o Senhor já providenciou, porque eu temia aquela palavra, e eu já estava frequentando a igreja ou o templo pela primeira vez. E daí a alguns dias eu me converti ao Senhor. Talvez, certamente tenha alguém me ouvindo nesta noite que está numa situação semelhante, em depressão, pensando acabar com a sua vida. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Bendito é o nome do Senhor. O ladrão, ele veio senão para roubar, matar e destruir, mas disse Jesus: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Bendito é o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me curou, Ele me deu uma nova vida. Bendito é o nome do Senhor. E nesta noite Ele está te chamando também para uma nova vida. Eu não estou te convidando, eu não estou te falando aqui para você apenas mudar de religião. Não, a religião em si, ela não salva. É uma denominação, uma igreja, um templo, pode servir de canal para você reunir e encontrar a salvação em Jesus. Mas a religião, ela não salva, mas Jesus, Ele te salva. Jesus, Ele cura. Jesus, Ele liberta. E Ele vai levar o homem, sim, salvo para o céu. Se você frequenta um lugar, algum lugar, aonde até fala da palavra de Deus, mas não fala que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, então você deve procurar um local aonde se fala isto, porque Jesus, Ele voltará. Diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 9, versículo 27,
que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas no versículo 28 diz que Jesus ele voltará outra vez para buscar aqueles que o esperam para a salvação. Você não precisa enfrentar o juízo final, não. Se você aceitar a Jesus como Salvador e passar a viver na dependência dele, você vai passar a esperar a sua volta e você não entrará em juízo. Agora, voltando ao texto que eu li inicialmente, porque o salário do pecado é a morte. Então, se você não resolver o problema do pecado na sua vida,